Olá, boa! Como você está? Eu ia falar bom dia, né? Mas eu não sei qual horário você vai ouvir esse áudio. Que Deus te abençoe. Segundo Coríntios, capítulo 3, o que eu aprendi lendo esse capítulo? Vida, exemplo e liberdade. E aí, interessante aqui, que Paulo começa esse capítulo, ele fala a respeito de cartas de recomendação, porque haviam pessoas, outros pregadores, que estavam indo lá nessa comunidade de Coríntios com muitas cartas de recomendação e muitas referências e precisavam explicar muito quem eles eram, o que eles faziam. E então Paulo ele diz aqui que não seja necessário uma carta de recomendação, que não seja útil, mas que o nosso exemplo de vida é a nossa maior carta de recomendação. Então, o apóstolo ele fala sobre a autoridade que nós temos com o nosso exemplo de vida, né? E ele deixa então esse ensino para as nossas vidas nos dias de hoje, que a nossa vida é uma carta que alguém pode ler simplesmente olhando para nós. Uau! Uau mesmo! Imagina, né? Acho que, não sei você, mas eu já tinha pensado nisso, mas não nessa perspectiva de carta. Porque quando eu vejo carta, eu já imagino assim, igual um letreiro, um painel gigante, onde tem todas as recomendações a respeito de determinadas situações. A gente vê muito isso em restaurante de shopping, né, principalmente. E Paulo quis dizer exatamente isso, que nós somos observados. Às vezes a gente não imagina, mas nós somos observados o tempo todo. E a nossa conduta, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles são como esse painel, né, com os dizeres de quem nós somos. Para mim, o fato de eu ter nascido em um lar evangélico, isso me privilegiou de muitas formas, porque eu fui ensinada desde criança de que eu era o exemplo de Cristo, e isso ficou em minha mente impregnado. Quem é Cristo? Para eu ser o exemplo dele, como ele é, o que ele faz. Obviamente que não é um caminho fácil, não é fácil simplesmente, é assim, porque a gente não pode adotar máscaras ou ser quem nós não somos, mas a partir do momento que a gente vai entendendo e vai estudando e vai conhecendo Jesus, ele passa a ser um exemplo para nós, e um exemplo bom, e que aconteceu comigo, que eu então olhei para ele como exemplo e falei assim, eu quero ser como Jesus é, né? Então, na verdade, acabou sendo um espelho, né? Porque eu querendo ser como Cristo, o exemplo dele é uma referência boa para mim, então faz com que eu tenha o desejo também, com que eu acabe me transformando também, pegando as características dele, aquilo que ele faz, a referência de quem ele é, e queira então transmitir isso para as outras pessoas. Eu realmente não sei se eu faço isso, mas eu tento, eu busco, é uma meta de vida, né, para mim. E bom, e você, alguém alguma vez já te aconselhou nesse sentido de que você é uma carta viva? É a sua vida, seu comportamento é uma carta viva? Se não, eu quero te deixar então essa sugestão, né, este conselho, que você pare para refletir a respeito disso, de quem você é, daquilo que você faz, e se está sendo um exemplo bom para as pessoas, o que as pessoas estão lendo através da sua vida. E tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é walk the talk, que significa fazer o que prega. E só que isso só vale a pena, só vale como um bom exemplo se aquilo que nós pregamos é algo que é positivo, que é bom, que é honesto, que tem virtudes, que é generoso, que tem amor, né? Vale para isso, pelo menos essa é a minha opinião. E esse tem que estar assim, blindado, escrito em nossa mente, no nosso coração, se a gente quer ser lido como um bom exemplo por onde nós formos. E o versículo 2, então, fala assim: tampouco precisamos de cartas de recomendação, seja para vocês, seja de vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos.
A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para você. Então, esse é o versículo onde Paulo, então, fala para o povo de Coríntios de que a vida deles é uma carta viva, que pode ser lida simplesmente olhando para eles. E aí, Paulo continua voltando a falar em uma perspectiva da eternidade. E que essa eternidade está condicionada à vida que vivemos aqui nesse tempo, bem como exemplos de que diz de quem nós somos. Se nós somos pessoas que nós temos princípios, valores bons, honestos, corretos, então isso vai refletir na eternidade. Aí eu quero deixar aqui um Salmos que fala assim: o cidadão do céu. Quando você puder ler quem é aquele que vai morar no céu, leia lá esse Salmos 15. Se você não tiver uma Bíblia, não tem problema. Você pode ler no seu celular. Tem aplicativos hoje que tem a Bíblia, você pode estar baixando e ler. E aí, continuando aqui em 2 Coríntios, quando ele fala dessa perspectiva da eternidade, ele cita a antiga aliança que Deus fez com o seu povo através de Moisés, onde foi inaugurado o quê? O governo da condenação. Por que o governo da condenação? Porque foi quando Deus deu para o povo de Israel aqueles mandamentos, né? Aqueles princípios de condutas, mas que ao longo do tempo a Bíblia ela mostra de como o povo de Israel não conseguiu seguir aqueles princípios e que se dependesse dessa obediência e desse 100% de obediência e seguir aqueles conselhos de conduta, o povo estaria totalmente perdido. Então, pela nossa incapacidade, nossa desobediência, pelo inexplicável amor de Deus por nós, ele então nos deu uma nova aliança, que é o soberano Criador nosso, que através de seu Filho Jesus Cristo. E essa nova aliança em Jesus, através da cruz de Cristo, da sua morte e ressurreição, ela nos traz liberdade, a verdadeira liberdade. E eu posso dizer com muita convicção que a partir do momento que eu decidi por Jesus, eu me senti mais livre em todos os aspectos da minha vida, mas principalmente a minha liberdade da minha mente, a liberdade dos meus sentimentos, a liberdade das minhas escolhas, a liberdade das minhas decisões, a liberdade daquilo que eu acho coerente, correto e bom para a minha vida. Porque em Jesus, a nossa mente e entendimento, eles não estão vendados e não estão obscurecidos, tudo fica claro. E o versículo 12 fala assim: porque temos essa esperança, agimos com confiança. A liberdade em Jesus nos traz confiança, nos traz esperança para fazer aquilo que nós decidimos e optamos por fazer. E esse tipo de esperança nos anima. Por isso que eu trouxe esse hino hoje para você. Que alegres são essas palavras de vida. Sim, porque a gente começa a viver em uma outra dimensão, uma dimensão de alegria, uma dimensão de paz, uma dimensão de segurança, de tranquilidade. Que independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, independente do sofrimento, a gente sabe que tem promessa de Deus. Como foi no capítulo anterior, né, que nós vimos que nós estamos em um cortejo de triunfo eterno. Então, independente das circunstâncias, a gente tem essa paz e tranquilidade no coração, porque o Espírito de Deus, ele é vivo, ele é presente, ele está com a gente, e a dúvida desaparece diante, né, de tanta convicção, de tanta certeza, de tanta firmeza na nossa alma, daquilo que nós somos, daquilo que Deus é e do que Ele tem para nós, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, né? E essa vida começa a ter uma perspectiva diferente, totalmente diferente. Eu me lembro de uma amiga, inclusive ela recebe esses áudios também, recebeu no ano passado, e de como ela estava passando por uma situação que ela colocou diante de Deus. Isso foi lá em 2015, 2016, nós começamos a orar. E hoje ela
teve essa resposta de Deus porque ela se agarrou nessa promessa, ela teve esperança e ela confiou que em algum momento, no momento certo, Deus ia agir a favor daquilo, porque aquilo estava completamente alinhado com o princípio da palavra de Deus. Então, essa palavra que eu deixo para você hoje, que você também busque essa liberdade em Cristo, porque o versículo 7 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Não estou falando de uma liberdade material, eu falo de uma liberdade da sua alma, da sua alegria, da sua paz, do seu coração, da sua mente. Não ficar mais perturbado, preocupado com as situações que não tem por que você se preocupar. Que Deus abençoe a sua vida, que de alguma forma possa te ter uma resposta para aquilo que você está buscando, está pedindo. De repente você ainda não pediu para Deus, mas Deus já sabe. Ele sabe e qual é o desejo do seu coração, e se agarre nessa promessa de Deus, nessa palavra de Deus, e dê uma oportunidade para Deus te responder, para Deus te ajudar, para Ele te dar aquilo que você tanto deseja, tá bom? A minha oração é essa para sua vida no dia de hoje.